Olá! Hoje nosso papo é sobre uma ferramenta que pode transformar o ambiente escolar, tornando as escolas lugares mais seguros e muito mais acolhedores. A gente vai falar sobre o rastreio de saúde mental. Vamos entender como ele nos ajuda a dar suporte para cada aluno bem antes de uma crise sequer aparecer. Para começar, vamos pensar num número que, olha, talvez impressione. 13%. Essa é a estimativa de crianças e adolescentes no Brasil que podem ter algum transtorno mental. Agora pare e pense na sua sala de aula. Se você tem uns 30 alunos, a estatística diz que uns 4 deles podem estar enfrentando alguma dificuldade que a gente nem sempre consegue ver. Para a gente entender melhor todo esse cenário, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar da crise oculta. Depois, do papel fundamental dos professores. Aí, a gente mergulha no que é o rastreio, seus desafios e, por fim, a grande virada de chave. Sair da reação e ir para a prevenção. Então, para começar, vamos entender a dimensão real desse problema. Uma questão de saúde mental não afeta só o aluno isoladamente. Isso mexe com a dinâmica da sala inteira, com a capacidade de aprender e, no fim das contas, com o clima de toda a escola. E aqui tem um dado que muda toda a nossa perspectiva. A grande maioria dos problemas de saúde mental que vemos nos adultos, na verdade, começou lá na infância. Sabe o que isso significa? Que a escola não é só um lugar para aprender português e matemática, mas talvez o principal lugar para a gente poder intervir cedo. O que a gente identifica hoje na sala de aula pode literalmente mudar o futuro de uma pessoa. E olhem que interessante a relação disso com a evasão escolar. Problemas mais visíveis, sabe, como agitação ou indisciplina, muitas vezes são a causa do abandono. Mas aqueles problemas mais silenciosos, como a ansiedade ou a depressão, muitas vezes são a consequência. Eles aparecem depois que o aluno já saiu da escola. Isso mostra uma coisa muito poderosa. A escola funciona como um fator de proteção. Estar ali naquele ambiente pode de verdade proteger a saúde mental dos alunos. E é exatamente por isso que a gente chega no papel central de quem está ali na linha de frente. Os professores, toda a equipe pedagógica. Vocês são as peças-chave para observar e apoiar o bem-estar dos alunos no dia a dia. Essa citação resume tudo, né? Nenhum outro profissional passa tanto tempo com os alunos no ambiente em que eles aprendem e socializam. É essa convivência diária que dá aos professores uma visão única, que permite perceber aquelas pequenas mudanças de comportamento que muitas vezes nem a família em casa consegue notar. Então fica bem claro porque a escola é o lugar perfeito para isso. É onde os alunos passam a maior parte do tempo produtivo deles, e os professores têm uma vantagem única. Eles podem comparar o comportamento de um aluno com o de dezenas de outros da mesma idade. Isso ajuda a gente a agir cedo, o que no fim do dia é sempre muito mais eficaz e mais humano do que esperar uma crise estourar para depois tentar remediar. Tá, legal. Mas na prática, como é que a gente faz para ser mais proativo? Bom, a principal ferramenta para isso se chama rastreio. Vamos entender direitinho o que é isso e também o que não é. Pensa assim, o rastreio é como se fosse um teste de visão que a gente faz na escola. Ele não diz se o aluno tem miopia ou astigmatismo, mas ele aponta quem precisa ir a um oftalmologista para investigar melhor. Com a saúde mental é a mesma coisa. O rastreio não diagnostica ninguém, não coloca um rótulo, ele só sinaliza quais alunos talvez pudessem se beneficiar de uma conversa ou de um apoio mais especializado. É um primeiro passo. E esse rastreio pode acontecer de jeitos diferentes. O modelo universal é para todo mundo, como se fosse um senso de bem-estar da turma ou da escola. O seletivo já foca em grupos que podem ter um risco maior, por algum motivo específico. E o indicado é mais direcionado, feito com aquele aluno que a gente já sabe que está com alguma dificuldade, para ajudar a montar um plano de apoio para ele. Mas a grande sacada do rastreio universal é que ele consegue tornar o invisível visível. Alunos com ansiedade, com depressão, eles sofrem em silêncio. Geralmente não são eles que atrapalham a aula. O rastreio dá uma voz para esses alunos, uma chance de eles serem notados de um jeito que só a observação do dia a dia, às vezes, não consegue pegar. Claro, a gente sabe que colocar um programa de rastreio para rodar não é tão simples. É super importante pensar nas questões práticas e éticas para garantir que o processo ajude de verdade e respeite todo mundo. E aí vem a grande pergunta, a preocupação número 1 de todo mundo. Como é que a gente faz isso sem criar estigmas? Sem sair por aí rotulando os alunos? Esse medo do rótulo é real e tem que ser o nosso ponto de partida para qualquer planejamento. A resposta para essa pergunta está em 4 pilares. Primeiro, a comunidade escolar tem que comprar a ideia, entender os benefícios. Segundo, respeito total aos direitos da família, o que significa consentimento e privacidade. Terceiro, usar ferramentas boas, confiáveis para não cometer erros. E talvez o mais importante de todos, ter uma estrutura de apoio pronta para acolher quem for identificado,
Porque não adianta nada a gente apontar uma dificuldade se não tiver um caminho para oferecer ajuda. Outra dúvida prática é: quem responde a esses questionários de rastreio? A verdade é que cada um dá uma peça do quebra-cabeça. O próprio aluno é o maior especialista nos seus sentimentos. Os pais trazem a visão de casa. E o professor tem aquela visão do todo, comparando o aluno com os colegas. Por isso, o ideal, a abordagem mais rica, é sempre combinar essas diferentes visões para ter a imagem mais completa possível. E tudo isso que a gente conversou nos leva para a grande virada de chave. O objetivo final é a gente conseguir sair desse ciclo de só apagar incêndios e começar a construir uma cultura de prevenção de verdade. Então, o ponto central é este. A gente precisa parar de esperar a crise acontecer. Em vez de focar só no aluno-problema, que já está num sofrimento visível, a meta é criar um sistema que olhe para as necessidades de todo mundo, de forma contínua e precoce. Uma escola que é mentalmente saudável é, por definição, uma escola mais segura para todos. E a boa notícia é que já existem movimentos importantes nessa direção. Aqui no Brasil, a Lei 13.935 de 2019, que prevê psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, é um avanço gigantesco. É o reconhecimento por lei de que esse trabalho tem que ser feito ali, dentro da escola. É o começo de uma jornada longa, mas um começo fundamental. A gente termina então com uma reflexão. A ciência, as evidências, tudo aponta para esse caminho. A legislação está começando a dar o suporte necessário. A questão que fica para todos nós, educadores, gestores, famílias, toda a comunidade, é se a gente está realmente pronto para fazer essa mudança de mentalidade, de só intervir na crise para ativamente prevenir que ela aconteça.